Papo Mineiro hoje, numa prosa sobre meio ambiente, com o jornalista e consultor Eduardo Gomes, que também é diretor do Instituto Grande Sertão. Lógico que vamos falar muito da Cordilheira do Espinhaço, né? Apoiar e criticar outras coisas que precisam ser faladas e ditas. Isso é muito importante. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Hernani. É um prazer estar aqui e poder contribuir nessa fala tão importante relativa ao meio ambiente e à questão do turismo na nossa cordilheira. Muito bem. Então, nós vamos te ouvir hoje, contar um pouquinho da sua história e mais dessa história que tanto me interessa e que tanto que interessa hoje outras pessoas, que é a própria Cordilheira do Espinhaço. Então, a palavra é sua. Bem, eu sou jornalista e já há alguns anos eu migrei para a área de consultoria ambiental diante da minha experiência nessa área ambiental. Eu já trabalhei na área governamental e já trabalhei enquanto sociedade civil, né, através do Instituto Grande Sertão, a ONG que a gente atua já há 26 anos aqui na região, no norte de Minas, com prioridade na região do Espinhaço. Então, hoje eu trabalho na área de consultoria ambiental, porque é uma atividade que ela está alinhada aos nossos princípios éticos, né, de sustentabilidade ambiental, de desenvolvimento sustentável. Então, hoje a gente tem essa atuação, certo. E é uma atuação que me possibilita estar próximo também às outras atividades do Instituto relativas à questão de turismo na Cordilheira. E, coincidentemente, sim, hoje os nossos principais projetos de consultoria estão alinhados na região da Cordilheira. Café de qualidade de exportação, projetos de novas pousadas, novos investimentos na área de turismo, o que é muito importante. Então, nós tivemos essa conjunção de trabalho e voluntariado hoje dentro da Cordilheira, que para mim é muito prazeroso, né, porque me dá todas essas condições de continuar lutando e buscando desenvolvimento sustentável dessa nossa região. Muito bem, ótimo, excelente isso, né? O Instituto, então, tem 26 anos. O Instituto completou agora, na semana passada, né, dia 5 de junho, né, Dia Mundial do Meio Ambiente, coincide com a nossa fundação, em 1999. Então, o Instituto vem nessa longa trajetória aí de quase 3 décadas, atuando fortemente no desenvolvimento sustentável, na parceria para a criação de unidades de conservação, a exemplo do Parque Estadual de Botumirim, que é um projeto do Instituto, depois abraçado pelo Estado, né, pela comunidade de Botumirim. Nós tivemos também atuação decisiva aqui em Montes Claros, na criação do Parque Estadual da Lapa Grande, que também foi um projeto do Instituto desde 2001, posteriormente foi abraçado pela Prefeitura Municipal, através do apoio decisivo do nosso saudoso amigo Paulo Ribeiro, né, que contribuiu muito decisivamente pelas suas relações. Paulinho é uma pessoa empreendedora na área de conservação. Ele nos ajudou nessa criação do Parque Estadual da Lapa Grande e também atuou no movimento de criação do Parque Estadual de Botumirim. Então, esse trabalho nosso em relação a essa região, ele está muito focado na conservação, porque sem conservação você não tem, primeiro, a atividade econômica, a subsistência das comunidades, né, dos empreendimentos, do agro, da agricultura familiar. Então, as pessoas têm que entender que se a gente não conservar, principalmente as regiões de aquíferos, as regiões de captação, que são nossas montanhas, basicamente, a gente não tem viabilidade de existência, né? Nem de prosperar e nem ter os nossos espaços preservados para o turismo ecológico, que é tão importante. Muito bem. Qual foi o seu propósito, né? Você é da região? Eu nasci em Montes Claros, mas minhas origens estão em Gromogol, que é meu pai, e minha mãe na região de Botumirim. Então, eu sou legítimo da Cordilheira. Eu falo que eu fui concebido na beira do Jequitinhonha, porque eu morei na fazenda do meu avô, do meu pai, durante 4 anos, na beira do Jequitinhonha. Então, eu fui concebido na beira do Jequitinhonha, nasci em Montes Claros, né? E depois mudei para Montes Claros,
exatamente porque minha mãe pensava muito à frente, né, da questão da educação dos filhos, e na época a zona rural não tinha essa condição, né? E graças a Deus a gente migrou para Montes Claros, onde eu me estabeleci, minha família, mas as nossas raízes estão na Cordilheira, estão em Gromogó, em Botumirim, e com a criação do Instituto, o projeto prioritário no início da atuação do Instituto Grande Sertão foi o Proturismo. Nós criamos um projeto, Proturismo, desenvolvimento de turismo de base comunitária, né? É um conceito criado na década de 90, e é um conceito que a gente carrega até hoje, né? Porque não tem desenvolvimento sem envolvimento real da comunidade, não só das autoridades, né? Então, a gente pratica isso hoje, não só nessa região, nós atuamos em outras regiões, nós atuamos na região do São Francisco, no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, atuamos na região de Jequitaí, com a criação do Monumento Natural, nós temos um Monumento Natural criado pelo Instituto, atuamos na região de Januária, e mais na região norte, na região de Monte Azul, Santo Antônio do Retiro, também com gestão de conservação de áreas. Então, nós temos toda essa amplitude e o Instituto ele desenvolveu uma grande capacidade articuladora de parcerias, né? Principalmente com o IEF, CMBio, IBAMA e prefeituras. Então, o nosso conhecimento regional ele é muito grande, né? Desse norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Vale do São Francisco, né? E principalmente na Cordilheira. Sim. Então, essa região toda passou a ser uma grande prioridade do Instituto após o desenvolvimento do Proturismo, que ocorreu em Botumirim, Cristal e Gromogol. Muito bom. Excelente. E aí, quais são os planos? Como é que você tem essa visão hoje, diferente dessa de 26 anos atrás? Olha, mudou muita coisa nesse tempo, né? O que não mudou é a eficiência do poder público na sua política pública de turismo. A gente ainda está engatinhando nos processos políticos, eu digo processos políticos, a política pública mesmo, consolidada para o turismo dessa nossa região mais carente, né? Mas não carente de potencial, que a gente sabe disso, né? A gente está cansado de participar ao longo desses 26 anos. Antes de 26 anos, a gente já atuava na área, né? Nos fóruns de desenvolvimento, Prodetur, todos esses grandes projetos regionais de turismo, nós participamos e vimos esses projetos naufragarem na região, sem deixar efetivamente marcas de desenvolvimento consolidadas. E tudo isso é culpa do poder público que insiste a cada novo governo de criar uma nova ideia, um novo sistema e abandonar todas as práticas anteriores de mobilização, consolidadas, bons projetos, boas ideias, são relegadas, e isso é uma grande falha, né? Então, como a gente não tem uma política pública que extrapola os mandatos dos governadores, a cada novo secretário você tem uma política nova. Isso é uma falha gravíssima, não só em termos de Minas Gerais, né, do Estado, mas em termos de Brasil. A descontinuidade política administrativa de programas de projeto é um grande atraso para o Brasil inteiro, e o turismo sofre muito com isso. Nós já tínhamos condição de ter evoluído no turismo regional, inclusive da Cordilheira, desde o início de 2000, 2004, quando nós concluímos o Proturismo de Botumirim. As indicações de criação do Parque de Botumirim já estavam descritas no diagnóstico nosso, junto com o SEBRAE, com a Faculdade de Turismo da época, a FIPMOC, tinha um curso de turismo, né? Os alunos de turismo da FIPMOC foram estagiários do Proturismo em Botumirim, Cristal e Gromogol. Foi uma experiência extremamente positiva. Mas, com a mudança de governo municipal, governo estadual, os projetos paravam, né? Porque você tinha um convênio com determinado governo. Mudava o governo, não renovava o convênio. E a gente disposto a trabalhar com planos e metas que não iam para frente. Mas eu digo sempre que tudo acontece no momento certo, apesar dos atrasos, né? Exatamente. Então, nós tivemos o processo de criação do Parque de Botumirim, ele foi se consolidando, o governo estadual não queria criar o parque, nós fizemos um grande movimento envolvendo a comunidade e principalmente a comunidade científica, porque é uma região altamente favorável, né, à pesquisa de fauna e flora, extremamente relevante do ponto de vista ambiental, e a gente usou os argumentos mais
práticos e legais, principalmente porque o Atlas, nós temos um Atlas da Biodiversidade em Minas Gerais, que é um documento elaborado por várias entidades e administrado pela Fundação Biodiversitas. Esse Atlas da Biodiversidade de Minas, ele é um indicador da qualidade ambiental de Minas Gerais e ele mapeia as regiões de acordo com temas diversos e dá indicações de conservação e uso. Então, a região de Botumirim, ela estava classificada em alta e extrema qualidade ambiental, com indicativo direto de criação de unidade de conservação. Então, nós simplesmente fizemos um movimento chamando o governo à responsabilidade do que era validado pelo próprio governo, que era o Atlas da Biodiversidade. Os indicativos de prioridade de ave e fauna, de répteis, da questão hídrica, da questão da flora, da fauna, tudo era prioridade nessa região que foi criado o Parque de Botumirim. E olha que nessa época não tinha, olha a coincidência, não tinha sido descoberta ainda a rolinha do Planalto, que foi a grande descoberta científica em termos mundiais, inclusive, né, de uma espécie que ela tinha tido o último registro na década de 40, e registro não fotográfico, registro de visual. Era uma ave que já era classificada praticamente como extinta e foi redescoberta em Botumirim. Essa redescoberta coincidiu com o projeto do parque. Inclusive, a área hoje, que foi adquirida pela Save Brasil, para proteger os remanescentes, que são muito poucos da rolinha do Planalto, essa área toda coincidia com a área do perímetro proposto do parque. Então, a gente fala que Deus agiu certo na hora certa e colocou a rolinha do Planalto como um símbolo do Parque de Botumirim, que é um símbolo hoje, apesar do risco dela de extinção, ela existe um risco real de extinção, está sendo feito um esforço muito grande para fazer a conservação e ampliar as espécies, né? Mas a rolinha do Planalto foi a cereja do bolo. Porque, como teve uma grande repercussão mundial, de imprensa mundial e nacional, o governo do Estado se sensibilizou mais com a reivindicação da criação do parque, já estava tudo pronto, perímetro, estava toda a nota técnica toda bem elaborada, o IF de Montes Claros, que é a regional de Montes Claros, encampou esse projeto, né, através da bióloga Nelisa, o nosso amigo Jarbas e toda a equipe técnica subsidiaram a criação do parque. E todo mundo dentro do estado, da SEMAD, sabia da importância da criação dessa unidade, né? E o governo estava rateando. Então, nós fizemos articulações pesadas e nós, inclusive, chegamos a informar para o governo que, se não houvesse a criação do parque estadual, que a gente levaria a reivindicação para Brasília, para o Ministério do Meio Ambiente, para a criação do Parque Nacional. E isso foi, essa jogada, né, essa estratégia foi fundamental, porque na época havia um embate político, né, o governo de Minas era do PT e o governo federal era do Temer, que assumiu no lugar da presidente Dilma, que foi retirada, né, do poder. Então, nós jogamos com essa posição de que Minas Gerais não podia perder o poder de criar uma unidade de conservação importante para Minas Gerais e perder para um governo federal que era contrário politicamente ao governo de Minas. E aí, 2 meses depois, o decreto foi assinado e foi consolidada a criação dessa unidade de conservação tão importante, né, que conserva uma região importantíssima do ponto de vista hídrico para a comunidade de Botumirim. Nós tivemos extrema responsabilidade ao fazer o contorno e o dimensionamento dessa unidade de conservação, não prejudicando propriedades produtivas, né? E, basicamente, o que está preservado dentro dessa unidade de conservação é montanha, vereda, rocha e muitas nascentes importantes para o Vale de Quitionha, né? Afluentes do Itaquibiraçu, influentes diretamente do Lago de Irapé. Perfeito. E, particularmente, eu te digo o seguinte, o Parque de Botumirim é um dos parques nacionais que eu conheço muitas unidades de conservação no Brasil todo, com a diversidade paisagística e ambiental, histórica, fantástica. Dificilmente você tem um local com a diversidade de atrativos tão grande.
E o que foi possibilitado com o Proturismo, porque o Proturismo foi um projeto tão inovador para a época, de 1990 a 2004, que o mapeamento que o Instituto fez nessa região, ele foi inédito em termos de Brasil, porque foi a primeira vez que as trilhas seculares, trilhas de que os tropeiros passavam, né, elas foram mapeadas topograficamente, e hoje e nós fomos renovando esses mapeamentos a partir de 2004 até hoje, com o advento da tecnologia, né, do GPS, do celular com mapeamento. Então, nós temos um parque que ele tem uma quantidade gigantesca de trilhas mapeadas, o que vai possibilitar um turismo de massa, um turismo, o trekking vai ser o grande turismo a ser consolidado nessa unidade de conservação. Muito bem. Agora, no seu tempo, ao criar o Instituto, não existia ainda a marca Cordilheira do Espinhaço. Existia várias serras, Serra Geral, Serra do Cabral, Serra do Espinhaço, e vai por aí. Como é que você vê essa mudança de unir e mostrar que no Brasil tem uma cordilheira que está em Minas Gerais e na Bahia? Isso é muito importante e cabe ressaltar o seguinte: o Instituto, além do protagonismo do Proturismo, ele foi pioneiro na conservação da cordilheira antes do nome Cordilheira ter esse apelo de marketing tão forte, tão positivo. A Cordilheira do Espinhaço, ela era já a reserva da biosfera da Serra do Espinhaço, né? Já tinha o título da reserva da biosfera. Antes de 2000 já tinha esse título, que tinha um título importantíssimo, um título da Unesco. Só que, veja bem, o título da cordilheira, ele vinha no território até Diamantina. Não considerava a Cordilheira Norte, que é a nossa Serra Geral, a chamada Serra Geral. Aqui no norte de Minas, a gente não fala espinhaço, não falava espinhaço, e não falava cordilheira. A partir de Diamantina até Monte Azul, é chamado de Serra Geral. Né? A Serra Geral de Gromogol, a Serra Geral de Mato Verde, Monte Azul. E nós começamos um movimento junto à Unesco e à PUC Minas, que é a gestora da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, para que houvesse a ampliação da Reserva da Biosfera para todo o estado de Minas. Só um instante. Vamos lá. Voltando. Então, nós começamos um movimento para que a reserva da biosfera da Serra do Espinhaço ela fosse ampliada até toda Minas Gerais. Toda Minas Gerais. Então... Tudo bem? Você vai editar aí, né? Porque probleminha de som aqui. Está ouvindo? Estou ouvindo. Então, nós começamos essa articulação e o Instituto Grande Sertão foi o gestor do processo aqui no norte de Minas, delimitando a região toda, indicando todas as áreas para inclusão, e esse movimento durou cerca de 3, 4 anos, quando finalmente foi levado a uma reunião em Paris, da Unesco, quando a Unesco aprovou a ampliação da reserva da biosfera em todo o território da Cordilheira em Minas Gerais. Então, hoje, o título Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço contempla todo o espinhaço mineiro. E isso é extremamente importante, porque eu ficava indignado de como que fizeram uma reserva da biosfera do espinhaço sem considerar todo o espinhaço mineiro. Né? É aquela história, né? A gente fica assim, o pessoal pensa nas Minas, não pensa nos Gerais. Né? Quando fez o projeto também da Estrada Real, só ia até Itacambi, ou até Diamantina. Nós temos os caminhos seculares do período colonial, do período da extração do ouro, do diamante, cruzando o norte de Minas, indo até a Bahia. Porque toda a nossa mineração de diamante e ouro... Tem que mudar um pouco. Vindo da Bahia. Vindo da Bahia. As discussões pelos rios da Bahia, pelos rios entrando em Minas Gerais, é antes de 1700. Exatamente. Antes da subida dos paulistas, né, das bandeiras paulistas pelo Jequitinhonha, por Cerro, né, até Diamantina, ou pelo São Francisco,
vieram a partir de Salvador, Belmonte, descendo Jequitinhonha. E foi rota também, porque todo o ouro e diamante produzido durante muitos anos no norte de Minas, principalmente Gromogol, ele não era da coroa, ele ia contrabandeado, subindo Jequitinhonha até Belmonte, onde os franceses compravam. Então esse comércio ficou até ali. E tiragem de Gromogol. Exato, até chegar a coroa e através de muita briga, muita luta, dominar a região de Gromogol para controle dessa mineração. Então, o Gromogol se desenvolveu muito à custa desses diamantes que eram levados para a França. É tanto que os produtos franceses abasteciam famílias abastadas de Gromogol, Barão de Gromogol, com produtos que vinham diretamente da Europa. Os produtos manufaturados que o Brasil não tinha, vinha dessa troca de diamantes já no litoral baiano. Então, é uma história muito riquíssima que foi desconsiderada nesse projeto da Estrada Real, mais uma vez deixando o norte de Minas, o Vale de Jequitinhonha, fora das políticas públicas do governo. Então, isso é inadmissível. Então, a gente sempre brigou. Nós temos uma amiga, professora Marta, da Unimontes, ela é historiadora, ela também sempre foi muito indignada com isso e cobrava isso dentro de todas as reuniões, de que houvesse respeito com a história do norte de Minas, né? Que o norte de Minas integrasse os roteiros turísticos históricos que o Estado sempre começava e parava lá em Diamantina. Então, tem essa história toda. E, então, nós temos esse selo de extrema importância para a Cordilheira, e com o advento da Cordilheira, do projeto Cordilheira, que é um marketing muito legal, eu participei desde o início, participo, né, junto com todos os atuantes aí, o Ítalo principalmente. Eu falei, a marca Cordilheira a marca do selo da Reserva da Biosfera tem que estar dentro da Cordilheira, tem que estar nos produtos, tem que estar no marketing, em cada folheto, porque estamos dentro da Reserva da Biosfera. E isso é um título mundial. Você vê que hoje em Minas Gerais, o Vale do Peruaçu está tentando o título de patrimônio da Unesco, né? Um reconhecimento mundial. Acho que vai ganhar. Vai. E a Cordilheira já tem o título. E aí estava sendo relegado, né? Menosprezado, não pode. É um selo que tem que estar no artesanato de qualidade, no receptivo, na hotelaria, e todos os produtos, né? Inclusive, nós estamos caminhando agora, junto com a Reserva da Biosfera, com a gestão, de formalizar o selo de qualidade, que é o selo que vai entrar em produtos, em hotelaria, em serviços diversos, que a Cordilheira vai oferecer. Então, foi uma conjunção, eu acho importantíssimo o movimento, mas eu ainda sou crítico e volto a alertar que há necessidade de ter um projeto a longo prazo que extrapole limites de governança de mandatos de prefeitos e governadores, porque senão a gente vai novamente perder mobilização, perder esforço positivo na construção desse tão sonhado turismo sustentável que a gente busca. E chegar também na etapa de Montes Claros para cima, né? Até Montezuma. Precisa. Sim, precisa trabalhar exatamente. Essa área. Né? E agora, importantíssimo, né? Porque o projeto Cordilheira, que estava limitado aos 5 municípios, e eu sempre falei, a Cordilheira não é 5 municípios, ela é toda Minas Gerais e vai para a Bahia. Nós estamos já começando a articulação para titular o Espinhaço Baiano, né? Aquele conjunto todo maravilhoso, Chapada Diamantina. É muito maior, inclusive, o território do que Minas. É muito maior do que Minas Gerais. A soma de montanhas do interior da Bahia é maior do que a soma de Minas Gerais. Maior. Então, é importantíssimo agora esse movimento, né, que está caminhando agora. Daqui 2, 3 anos, a gente já quer que o título da Reserva da Biosfera seja brasileiro, considerando a geologia da Cordilheira inteira, nesse título da Unesco, considerando Minas e Bahia. Muito bem, ótimo. O que você está contando já de alguns planos, né? Para frente. Como é que você vê hoje a Cordilheira? Como é que você vê a Cordilheira até 2030? Eu creio que vai se consolidar, né? E eu acho que é papel da sociedade civil manter isso, né? Acima desses problemas da ineficiência política e cobrar que as ações políticas sejam efetivas, sejam reais, considerem um projeto a médio e longo prazo, para que realmente você tenha resultados e você não perca todo um esforço de mobilização que as prefeituras fazem, que as comunidades fazem, né? Então, isso é muito importante. E
Mas tem um tema que o governo do Estado e as prefeituras têm que se debruçar e têm que corrigir. Porque é o seguinte, é muito louvável você ter a iniciativa de criar, inclusive a Cordilheira, como uma associação, né, o CNPJ. Esse CNPJ, tem que lembrar que ele é autônomo, ele tem participação dos municípios, ele tem autonomia, ele é sociedade civil, é importantíssimo isso. Você carregar um projeto independente dessa questão dos mandatos políticos. Mas nós temos as políticas públicas validadas na governança do turismo de Minas Gerais. E que governança é essa? Qual a estrutura? A estrutura são os circuitos turísticos. Os circuitos turísticos é que são validados. As IGRs agora. Os circuitos, eles é que são validados perante a Secretaria de Estado de Turismo. Eles é que pontuam no ICMS, eles é que criam as demandas que o município tem que atingir. Ele tem uma estrutura, ele pode captar recurso. Então, não adianta você ter uma outra vertente administrativa e estratégica e desconsiderar o que é governança, que são os circuitos. Os circuitos precisam ser replanejados. Os circuitos precisam ser reais em relação aos temas e os territórios. Olha o que é absurdo. Eu acompanho há mais de 25 anos, que os circuitos têm mais de 25 anos que foi concebidos, né, o projeto Circuitos Turísticos, mas o circuito turístico ele foi planejado para ser um território que tem vínculos territoriais e históricos, ambientais. É circuito, é conectividade. Aí o que aconteceu? De um tempo para cá, o governo permitiu que municípios que não fazem parte do território se integrem a um determinado circuito. Então, nós temos circuitos, exemplo, da Cordilheira, circuito Irapé, né? Que está Gramagoba, Botumirim, Estara, esses municípios. Tem municípios que não fazem parte desse território. Tem municípios que estão aqui próximo a Montes Claros, que deviam estar integrando o circuito no qual Montes Claros está, que é o Sertão. E estão na Cordilheira. Então, é absurdo isso. A gente fala que é o circuito Frankenstein, tem um pedaço lá no Noroeste, um pedaço no Norte, o Frankenstein. Qual o vínculo que São João da Lagoa tem com Irapé? Nenhum. Irapé foi concebido em cima do rio, dos municípios da margem de Irapé, que é um conceito correto, né? Vamos pegar os circuitos que estão ali, a ideia foi positiva. Aí sai fragmentando. O prefeito de lá não gosta do prefeito aqui do circuito, vou entrar em outro circuito, e o governo do estado valida isso, contrariando o projeto original dos circuitos, que era território, conectividade histórica ambiental. Isso tem que ser mudado, e isso tem que ser mudado dentro da regra imposta com justificativas, né? Essa justificativa que eu falei de território, conectividade, etc., pelo governo do Estado, e não virar um mero instrumento de pontuar o ICMS, blá, blá, blá. Não é isso. Isso não é produto. O turista que vem de São Paulo, que tem também circuitos, né? Os circuitos no sul de Minas, do centro de Minas para baixo, mantiveram essa concepção. Agora, no norte de Minas, Vale do Jequitinhonha virou essa zona. Uma zona. E tem que mudar. Porque o turista, quando ele pega um produto, eu vou num circuito turístico tal, ele não enxerga essa fragmentação. Ele se imagina, né, não só o turista, mas também as agências de turismo, todo o trade turístico, entende que o circuito ele tem essa conectividade, que não acontece aqui. Então, precisa recuperar isso, para que isso torne-se realmente produto, viável, real, né, interessante, e essa conectividade é importantíssima. São seus vizinhos num território do qual você vai fazer as articulações para consolidar aquele modelo turístico ali viável, sustentável. Então, essa também é uma das críticas que eu faço desde o início, porque nós participamos, inclusive, do planejamento dos circuitos aqui do Norte de Minas. O Instituto participou em 2003, 2004, a Secretaria de Estado de Turismo nos solicitou apoio para definir quais seriam os circuitos, considerando esses indicadores ambientais e territoriais, né, de conectividade. E depois disso, mudou tudo, né? Então, essas coisas feitas para inglês ver, para cumprir tabela, não condiz com um planejamento decente. Um planejamento que, inclusive, respeite as comunidades, respeite essas relações comunitárias, favorece um planejamento. Agora, nosso tempo está terminando,
Eduardo. Uhum. Está sendo muito boa a conversa, nosso papo. Queria que você deixasse uma mensagem para o povo da Cordilheira do Espinhaço. Ok, para o povo do Espinhaço, da Cordilheira, da nossa Serra Geral, a gente mantém a fé e o compromisso, principalmente nosso, do Instituto Grande Sertão, com todo o desenvolvimento sustentável que se projete nessa região. O Instituto está à disposição de entidades para fortalecer as entidades locais, a sociedade civil. Isso é uma especialidade nossa hoje, fazer articulações para manter as associações funcionando, os conselhos de turismo. Nós temos essa especialização na questão ambiental, dos CODEMOS, dos conselhos de patrimônio histórico. Então, nós temos essa disponibilidade, essa expertise, experiência, e, principalmente, nós temos o compromisso de resultado. O Instituto não entra em projetos onde não haja uma garantia efetiva de mudança comportamental do cidadão, do gestor público e da sociedade em geral. Não adianta fazer nada simplesmente para poder aparecer, ser, como se diz hoje, ser instagramável, mas não ser real, né? Precisa ter realidade, porque lá na ponta, o cidadão que está lá dentro, na zona rural, o cidadão que está na cidade, que necessita desenvolvimento, a gente sabe muito bem disso, qual o padrão do IDH do Vale do Jequitinhonha, né? Fundo de participação, tão baixo que é, e a gente não vê as políticas públicas favorecendo efetivamente esse desenvolvimento. Então, esse é o compromisso do Instituto, a gente vai estar sempre cobrando, sempre que necessário, apontando falhas e cobrando a efetividade e eficiência das gestões públicas dos projetos, que é o papel nosso de sociedade civil. O Instituto Grande Sertão representa a sociedade, representa o cidadão, o contribuinte, quem paga a conta, né? Toda política pública errada, eficiente ou certa. Obrigado, Eduardo. Para contribuir muito. Obrigado. Muito obrigado, porque é bom ouvir todos. Né? Isso, eu também estou no grupo da Cordilheira do Espinhaço. Eu acho o projeto fantástico. Eu acho que precisa andar muito bem, andar com o seu pessoal, porque o turismo de comunidade de base ele é muito importante para essa região aí da Cordilheira do Espinhaço. Muito obrigado e um grande abraço. E o Papo Mineiro tem contribuído muito, né, com os temas, com a diversidade de assuntos e de pessoas que têm vindo contribuir com isso. Parabéns, um bom trabalho, a gente continua à disposição. Muito obrigado. Grande abraço. Tivemos aí, então, uma parte da história do norte de Minas, uma região que já sofreu muito, que está em pleno desenvolvimento. Isso é importante, porque existe lá um meio ambiente fantástico, lindo, maravilhoso, que precisa ser conservado e preservado. Até o próximo Papo Mineiro. Grande abraço.